Olá, turminha. Como eu havia prometido para vocês em postagens anteriores, eu vou falar um pouquinho aí sobre o sistema de correção utilizado no Enem. O famoso TRI, a teoria de resposta ao item. Normalmente, quando você vai falar do TRI, você ouve assim, porque eles usam um algoritmo. Esquece. O que é algoritmo? É um sistema lógico para se chegar a uma resposta, né? Vem lá da computação, esquece isso aí, tá? O que interessa para mim é o seguinte: o Enem ele é formado de 180 questões, distribuído nas 4 áreas de competência, que vem a ser linguagens, o nosso famoso português, literatura, gramática, tá? Matemática, ciências humanas e ciências da natureza, aonde inclui aí a matéria que eu leciono, né? Química, tá? Bom, são 180 questões e aproximadamente 6 milhões de pessoas prestando essa prova, 6 milhões de estudantes. Vamos lá, um probleminha. Se o Enem estabelecesse o mesmo valor para cada uma das 180 questões, você ia ter uma quantidade enorme, milhares de provas com a mesma nota. Vocês concordam? São 100 milhões prestando essa prova, uma quantidade muito grande de gente. Então, as questões não têm o mesmo valor. Então aquela história, eu acertei 50, eu também acertei 50, por que a nota dele foi maior que a minha? Por isso que, primeiro, as questões não têm o mesmo valor. Mas então por que o Enem não dá os valores das questões antes? Porque nem eles sabem os valores das questões. Os valores das questões só vão ser atribuídos depois que todas as provas forem corrigidas. Mondra, como assim? Vamos lá. Você pega lá uma questão qualquer, a questão de número 5. Vamos supor que a questão 5, 90% dos alunos que fizeram a prova acertaram. Isso significa que a questão 5 é uma questão fácil. Então, a essa questão vai ser atribuído um peso baixo, porque muita gente acertou. Aí você pega lá a questão de número 50. Você tem 1% apenas acertou a questão 50. Então, a questão 50 é uma questão difícil. Então, a ela vai ser atribuído um valor maior, um peso maior. Ou seja, as questões fáceis, as questões que a maioria acertou, vai ter um valor baixo. As questões onde pouca gente acertou, vai ter um valor maior. Aí você fala, Mondra, então o negócio é resolver as questões que são mais difíceis. Eu vou ler aquelas que eu achar mais difícil lá, eu vou estraçalhar. Não é assim não, muito pelo contrário. Olha lá. O Enem ele quer eliminar na maneira do possível o sistema, o chute, né? A gente chama de chute. Então o que ele faz? Se você acertar uma questão difícil, mas você errou questões fáceis, ele vai considerar, o sistema vai analisar e considerar que você chutou essa questão. Então você vai perder essa questão, porque ele considera que você chutou. Você acertou uma difícil, mas errou um monte de fáceis lá, pô. Então o que ocorre? Meu conselho: resolva as questões fáceis. Leia a prova. Então chegou lá numa, essa aqui é fácil, faz. Essa aqui é fácil, faz. Ou essa é mais ou menos. Estou em dúvida, coloca uma marquinha, deixa para depois. Pô, essa é muito difícil, não dá para resolver. Deixa para depois, coloca lá uma marquinha, que é muito difícil. Então estabelece aí um código com você mesmo, onde você vai colocar uma marquinha para uma questão que você considera
média, né, grau de dificuldade médio, e uma questão que você considera muito difícil. Aí você deixa para fazer por último. Tudo bem? Aí o cara fala, pô, uma questão difícil vale... Sim, mas se você acertar difícil, perder muito tempo, e depois chegar nas fáceis, você errar, não adiantou nada. Então, garanta primeiro as fáceis, resolva todas as fáceis, para depois resolver as questões consideradas difíceis, tá? As médias e as difíceis, tudo bem? Então, garanta primeiro as fáceis, tá? Aí o cara fala assim, pô, Mondra, mas e aí, Mondra, como é que eu faço? Eu vou fazer isso, eu vou ficar 4, 5 horas sentado lá para resolver essa prova. Neguinho, primeira coisa que você tem que ter na cabeça, se você for prestar o Enem, se você não conseguir ficar sentado 4, 5 horas resolvendo a prova, você não vai fazer a prova do Enem, pô. Você não consegue resolver a prova do Enem. Primeiro você tem que estar acostumado a ficar 4, 5 horas debruçado sobre uma prova para fazer. Se você não conseguir isso, você não consegue ir bem na prova do Enem. A prova do Enem você não vai resolver em 2 horas, 1h30. Você vai ter que ficar lá 4 horas no mínimo, tá? Tentando resolver. No mínimo. Então você tem que estar acostumado para isso. Tudo bem? Então, primeiro, dica do Mondra. Resolva as fáceis. Depois é que você marcou como médias, para por último você resolver as questões consideradas difíceis. Tranquilo? Espero que tenha dado para entender. Na explicaçãozinha rápida aí, 6 minutinhos. Um beijo no coração de vocês.